Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, o programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse curto circuito de número 58, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que eu julgo bastante relevante, que é a financiarização do produto energia elétrica. Essa conversa diz, acima de tudo, sobre o forte aumento da presença dos bancos no setor elétrico mediante a financiarização do produto energia elétrica. Então, o que é essa financiarização? A princípio, a financiarização do produto de energia elétrica é justamente a transformação da energia elétrica, no limite, em um produto financeiro, fazendo com que justamente os bancos, as corretoras, passem a ter um peso maior na comercialização da energia elétrica e, portanto, no mercado elétrico. Essa questão ela se insere em uma discussão maior que envolve a crescente hegemonia do capital financeiro no setor elétrico. Uma participação maior, uma hegemonia maior que se dá através da financiarização do produto energia elétrica, que é o tema desse circuito que nós vamos conversar hoje, mas também se dá através da financiarização da propriedade e do controle das empresas elétricas, com a maior presença de bancos, fundos, de agentes financeiros no controle das empresas dessa atividade econômica. Essa financiarização do setor elétrico a gente discutiu no Curto Circuito 19. Ali a gente tem essa discussão de uma forma bastante detalhada, e eu acho que, se você quer entender sobre esse assunto, vale a pena ir lá dar uma olhada nesse curto-circuito 19. Esse é um programa que ficou legal, eu particularmente gosto muito desse programa. Ele ajuda a entender esse movimento maior. A questão que nós vamos discutir hoje, que é uma questão específica dessa financiarização, que é a financiarização do produto, na essência, a financiarização do produto energia elétrica é justamente a adoção de mecanismos financeiros para gerir os riscos do setor elétrico. Isso significa que esses riscos agora eles vão passar a ser mitigados, reduzidos, por intermédio da gestão financeira. Então, é óbvio que isso implica no aumento da importância da presença dos agentes e dos interesses financeiros no setor. Dadas as especificidades do mercado elétrico e da própria energia elétrica, essa financiarização, ela apresenta naturalmente, certo? Naturalmente, dificuldades, restrições, limites. O problema, no entanto, é que essas dificuldades, essas restrições, esses limites, eles são apresentados na discussão corrente sobre a adoção de mecanismos financeiros para gerir os riscos do setor. A ênfase sempre ela é colocada nas vantagens, nos benefícios dessa adoção, nunca nos seus custos. Sempre nas facilidades advindas dessa adoção, nunca nas dificuldades dessa adoção. E é isso justamente que nós vamos discutir nesse curto-circuito 59. Quais são as dificuldades? Quais são as restrições? Quais são os limites? Quais são os perigos, as ameaças envolvidas
na adoção dos mecanismos financeiros para a gestão dos riscos do setor elétrico. Então, eu queria chamar a atenção, inicialmente, que esse não é um programa, isso não é um programa sobre a utilização da gestão financeira de risco no setor elétrico, com a apresentação dos diversos tipos de recursos, né, que podem ser usados, né, para isso. Contratos a termo, contratos futuros, discussão sobre opções, swaps, etc. Esse programa não é isso. Não é isso. Isso você encontra em vários programas na internet. Se você buscar lá gestão financeira de risco, buscar setor elétrico, até você acha uma descrição detalhada sobre esses instrumentos, esses mecanismos. Mas eu não quero discutir isso com vocês hoje. A discussão desse programa é uma discussão sobre a viabilidade dessa utilização, que é o que nos interessa. E essa discussão, ela tem muito mais a ver com a compreensão do que é o setor elétrico do que sobre a gestão financeira de risco em si. O que nos interessa é a viabilidade da utilização desses mecanismos. É isso que nos interessa. E não a discussão sobre o mecanismo em si, não apresentar os mecanismos em si, não é isso. E você pergunta, pô, mas Ronaldo, por que essa questão é importante? Cara, ela é uma questão importante. E por que ela é importante? Ela é importante justamente no momento atual, em que a agenda do setor elétrico brasileiro, a agenda real do setor elétrico brasileiro, contempla o quê? Contempla a liberalização do mercado e a financiarização dos riscos setoriais, como a grande saída para os impasses do setor. Essa é a agenda real, gente. E essa agenda é sustentada, e isso não é de forma gratuita, justamente por quem? Pelos comercializadores e pelos bancos, que são os que têm grande interesse justamente na liberalização do mercado e nessa financiarização dos riscos setoriais. Então, é isso que a gente vai discutir exatamente hoje nesse curto-circuito 58. Porque é muito importante para entender o que está acontecendo no setor elétrico e os movimentos dentro desse jogo elétrico. É isso que a gente vai discutir nesse curto-circuito 58. E antes da gente começar a discussão, dois lembretes, certo? O primeiro deles é que os links para os textos, para os vídeos, os programas que são citados neste programa, esses links vão estar na descrição do vídeo, aqui embaixo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo no YouTube, você tem os links para esses textos e para esses vídeos. E um outro lembrete é que você sempre pode ouvir esse programa na forma de podcast. No podcast canal IE-UFRJ. Lá você vai encontrar os áudios dos programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ e, entre eles, os áudios do Porto Circuito. Então, gente, vamos começar nosso trabalho, né? Indo no primeiro ponto. Qual é a questão chave da nossa discussão? Essa é uma discussão complexa, essa é uma discussão cheia de detalhes. É fácil a gente se perder nessa discussão. Mas vamos fazer um esforço para colocar o nosso foco, para centrar naquilo que é essencial. Qual é a questão-chave? Qual é a questão essencial que nós vamos discutir aqui e que está dentro desse jogo de gestão financeira, gestão de risco, derivativo, setor elétrico? Qual é a questão-chave? Vamos ver isso no próximo bloco. A gestão financeira dos riscos no setor elétrico, ela está associada ao processo de liberalização do mercado elétrico, ao processo de desregulamentação do mercado elétrico. É um processo histórico, uma transformação importante, estrutural, ocorrida no setor elétrico a partir dos anos 90.
É nos anos 90 que está o coração desse processo de liberalização do mercado elétrico, de regulamentação desse mercado. E esse processo, ele traz uma transformação radical na formação dos preços da energia elétrica, na definição desses preços e, portanto, nos riscos associados a esses preços. O que é isso, Ronaldo? Vamos ir com calma. Como é que era o processo antes da liberalização do mercado, antes da desregulamentação, dentro do modelo tradicional do setor? No modelo tradicional do setor, a tarifa ela era fixada administrativamente pelo regulador. Então, é o regulador que fixa, que determina a tarifa de energia elétrica, preço da energia elétrica, se você quiser. Como é que ele faz isso, o regulador? Isso é interessante. Ele fixa essa tarifa de tal forma que ela seja alta o suficiente, autossuficiente, para cobrir os custos e remunerar os investimentos das concessionárias de energia elétrica, o famoso para garantir o equilíbrio econômico-financeiro. Então, a tarifa ela tem que ser autossuficiente para garantir esse equilíbrio econômico-financeiro, e, ao mesmo tempo, ela tem que ser baixa o suficiente para permitir o acesso físico e econômico dos consumidores à energia elétrica. Então, o regulador, quando ele fixa a tarifa de uma forma administrativa, ele procura atingir esses dois objetivos: atender as concessionárias, dando uma tarifa que cobre os seus custos de operação, de manutenção, e ainda remunera os investimentos desses concessionários, e, ao mesmo tempo, definir uma tarifa que permita que a sociedade tenha acesso à energia elétrica e que a economia tenha acesso à energia elétrica. Isso a gente chama a tarifação por custo de serviço. Então, era assim que você fixava o preço do modelo tradicional. Quando você começa a desregulamentação, quando você começa a liberalização do mercado, a tarifa, ela não é mais determinada pelo regulador. Ela passa a ser determinada pelo mercado. E aí surge o risco do preço. Como assim o risco do preço? Cara, o risco desse preço determinado pelo mercado adquirir um valor inesperado que não cubra os custos e a remuneração das concessionárias, por um lado, ou um custo, um preço que não permite o acesso da sociedade e da economia a essa energia. Ou seja, ou você define um preço que o mercado define um preço que é muito baixo, que não cobre os custos e a remuneração das concessionárias, ou o mercado pode definir um preço que é muito alto e que não permite o acesso da sociedade e da economia à energia elétrica. Então você passou a ter esse risco. Um risco que era muito menor quando a definição do preço era feita de forma administrativa pelo regulador. Agora não, é pelo mercado. E pelo mercado pode dar qualquer coisa. Inclusive dar alguma coisa que pode ferrar a concessionária ou ferrar o consumidor. Então, justamente para reduzir esse risco de preço, é que você introduz os mecanismos financeiros, os contratos financeiros, os instrumentos financeiros.
é justamente para gerir esse risco de preço, que é o que a gente vai focar nesse programa. E aí surgem os chamados derivativos. O que é um contrato de derivativo? O contrato de derivativo um derivativo é um contrato financeiro cujo valor desse contrato ele é baseado em outro ativo chamado ativo subjacente. Um derivativo de petróleo é um contrato financeiro cujo valor está baseado no preço do petróleo. O interessante do derivativo é o seguinte, gente. O derivativo, ele é um contrato que ele não envolve, por exemplo, a entrega ou a mudança de propriedade do objeto em questão. Por exemplo, do petróleo. Uma coisa é você fazer um contrato de longo prazo para me entregar 1 tonelada, 1.000 barris de petróleo a US$ 60, fazer um contrato, daqui a um ano. Então, daqui a um ano você tem que me entregar, pinga, você tem que me entregar esse petróleo a US$ 60. Então, o petróleo vai deixar de ser seu para ser meu. Você vai passar o petróleo para mim em troca dos US$ 60 por barril. Outra coisa é o derivativo. Como é que é esse derivativo, cara? Não, pensa o seguinte: eu tenho um contrato financeiro, olha só, eu tenho um contrato financeiro que me dá o direito a comprar 1.000 toneladas de petróleo, 1.000 barris de petróleo, a US$ 60 daqui a um ano. Tá certo. Então, eu tenho esse contrato que me dá o direito de comprar 1.000 barris de petróleo a US$ 60 daqui a um ano. Aí, quando chegar, faltando assim, um mês de completar o ano, no 11º mês, eu olho lá e vejo o seguinte: quanto é que está o preço do petróleo no mercado spot? O preço do petróleo está US$ 70. Olha só. O preço no mercado spot daqui a um ano vai estar US$ 70. E eu tenho um contrato financeiro que me dá o direito de comprar 1.000 barris de petróleo a US$ 60. Então, o valor desse contrato é quanto? É justamente esses US$ 10 por barril. É essa diferença de preço. Então, eu tenho um ativo. Porque não está 70? Tá. Eu não posso comprar 60? Posso. Então, US$ 10 por barril, no barril, e esse meu contrato vale quanto? US$ 10.000. US$ 10.000. Isso é um ativo que eu tenho. Esse contrato é um ativo que eu tenho. Agora, imagina o seguinte: imagina que eu chegar daqui a um ano e o preço do petróleo não está 60, está 50. Então, quanto é que vale esse meu contrato? Quanto é que eu posso? Eu posso comprar quanto? 60. Está quanto? 50. Então, ele vale, é o contrário, é menos US$ 10 por barril. Então, esse meu contrato, como é um contrato de 1.000 barris, né, é menos US$ 10.000. É um passivo. Esse é o derivativo. Os contratos de derivativos é justamente para quê? Tem a ver com essa diferença de preços. É aqui que está a jogada, tá certo? É justamente na diferença de preço. É um contrato financeiro que eu posso, muitas vezes, eu não preciso entregar esse petróleo, eu não preciso ficar com esse petróleo. Eu posso simplesmente realizar esse meu contrato em termos de dinheiro, de grana. Eu não quero os 1.000 barris a US$ 60.
Você pode, se está a 70, pô, eu tenho direito a, quanto? A 10 mil pratas. Eu vou lá, realizo esse contrato e levo 10 mil. Qual é a lógica disso? Você é um contrato, portanto, um contrato financeiro. Isso é um exemplo, né? Esse contrato financeiro, você pode ter um contrato que é específico a duas partes, que é um contrato bilateral, que é um contrato que a gente chama contratos de balcão, e você negocia no mercado de balcão. Então, um contrato que faço eu com você, por exemplo, esse aqui, não, você me entrega daqui a um ano, tenho o direito de você me entregar 1.000 barris a US$ 60. Eu e você. Você é o cara que vai, que assume, né, esse contrato, que vai me vender, entre aspas, esse, esse petróleo daqui a um ano e eu vou comprar de você. Pois bem, a gente faz isso uma intermediação financeira, né, feita por uma instituição financeira, e só nós dois e mais a instituição. Isso é um contrato de balcão. Outra coisa é você ter um contrato que é um contrato padronizado, que define uma quantidade, uma quantidade de petróleo, uma qualidade de petróleo, um local para entrega desse petróleo, padronizado. Esses são chamados contratos futuros, que você negocia nas bolsas, né? Então, claro que esses contratos que são negociados na bolsa, eles têm muito mais liquidez, né? São muito mais fáceis de serem vendidos, comprados, do que os contratos de balcão, que são entre duas partes. A ideia básica dessa brincadeira, porque no fundo você vai ter sempre gente que vai apostar que o preço do barril de petróleo pode bater em 70, como do outro lado você tem gente disposta a apostar que o barril de petróleo vai ficar em 50 e você ali no meio de 60. Então tem esse jogo em torno do preço. A ideia do derivativo, ao invés de eu ficar com esse risco, é de você realocar o risco justamente para outras partes que estão mais dispostas, têm melhores condições para suportar, para mitigar, para gerenciar esse risco. Eu sou uma refinaria, sou uma refinaria. Daqui a um ano, eu vou comprar petróleo para abastecer a minha refinaria. Quanto é que vai estar o preço desse petróleo? Isso é importante para mim, porque não se esqueça que, para a minha refinaria, o insumo mais importante é o petróleo. Então, é um custo fundamental para mim. Isso vai definir quanto é que eu vou poder vender a gasolina que eu vou produzir a partir desse petróleo. Então, essa variável, preço do petróleo, para mim é chave. Esse petróleo pode estar muito caro, de forma que inviabilize o meu negócio, pode estar muito barato, de forma que eu possa aproveitar. Mas isso vale para mim, que sou o cara da refinaria que estou comprando petróleo, mas isso também vale para o cara que vai vender o petróleo para mim. Então, ao invés disso ficar comigo, que sou o cara da refinaria, eu tento achar alguém que possa ficar com esse risco e que tenha condições de administrar melhor esse risco do que eu. Olhando esse caso, por exemplo, você pode gerenciar o risco sem ser através de instrumento financeiro, Ronaldo? Nesse caso, por exemplo, da refinaria, que vai comprar o petróleo daqui a um ano? Pode. Você tem três formas básicas de gerir esses riscos, né? O risco de preço, sem ser por derivativos. Você pode usar a verticalização. A sua empresa é verticalizada. Você tem a refinaria, mas você também tem a produção do petróleo. Então você vai comprar o petróleo de você mesmo. Então, evidentemente que o risco é muito menor. Mas tem o custo de você ser verticalizado. Você ser o dono da refinaria e ser o dono da produção de petróleo. Então a verticalização é uma forma de você fugir desse risco do preço. Outra forma é o estoque. Tá bom, eu vou precisar quanto? 1.000 barris daqui a um ano na minha refinaria? Tá. Então eu vou comprar 1.000 barris com o preço de hoje, que eu sei qual é o preço, e vou estocar. Vou estocar durante um ano esse petróleo, e aí depois de um ano eu vou lá e uso esse petróleo. Mas aqui eu tenho um custo, né? Que é o custo de estocar esse petróleo. E finalmente,
Eu posso fazer um contrato de longo prazo. Eu posso fazer um contrato de longo prazo com um comercializador de petróleo, produtor de petróleo, que vai me entregar, daqui a um ano, 1.000 barris de petróleo a US$ 60 o barril. Isso é um contrato de longo prazo. O cara vai me entregar o petróleo. O que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: pode acontecer que daqui a um ano, no mercado spot de petróleo, o petróleo esteja a US$ 80. Então, esse comercializador de petróleo ele vai comprar o petróleo a US$ 80 e vai passar para mim por US$ 60, que é o que está no nosso contrato de longo prazo. Pode ser que isso seja um tombo grande no cara. Pode ser que o cara não seja capaz de aguentar um prejuízo desse. E aí, simplesmente, o que ele faz? Ele não cumpre o contrato. Tem a inadimplência. Então, há um risco na inadimplência do cara que está me vendendo esse petróleo, né? Que está na outra ponta desse contrato de longo prazo. E pode acontecer também o inverso, né? Aí chega daqui a um ano, eu olho lá, o petróleo está US$ 40. Então, olha só, a minha refinaria vai comprar o petróleo a 60, porque está no meu contrato de longo prazo. E as outras refinarias vão estar comprando o petróleo a US$ 40. Qual vai ser o meu custo da minha gasolina? Qual vai ser o custo da gasolina desses caras? Eu vou ter condições de competir com esses caras? Não. Então, comprar esse petróleo, cumprir esse contrato, levar esse petróleo a US$ 60, quando no mercado está 40, isso pode fazer com que eu quebre a minha refinaria. Então, o que eu faço? Eu não cumpro o contrato. Então, no caso dos contratos de longo prazo, qual é o risco? O risco é da inadimplência. Então, é claro que você não precisa de mecanismo financeiro, não precisa de derivativos para mitigar risco de preço, né? Posso verticalizar, posso usar o estoque, posso usar contrato de longo prazo, mas todas essas alternativas, elas têm custos, elas têm dificuldades. Então, a ideia do derivativo, da ideia de usar um contrato financeiro, é que justamente você vai conseguir isso com maior flexibilidade e a um custo menor. Um custo menor do que carregar o estoque, do que o contrato de longo prazo, do que a verticalização. Então, essa é a ideia que está por trás da questão dos derivativos, que você usa para petróleo, que você usa para gás, também usou para energia elétrica, mas usa também para outras variáveis, né? Aqui o risco sempre está associado àquela uma determinada variável adquirir um valor inesperado e que pode te ferrar. Então você se defende disso, né? Isso vale para câmbio, isso pode valer para juros, isso vale para outras commodities, além de energia. Então, essa é a ideia do derivativo. E eu não quero aprofundar muito isso aqui para a gente não perder o nosso foco, porque o nosso foco é a utilização de derivativos da energia elétrica. Qual é a questão aqui quando a gente coloca a energia elétrica? É a questão das especificidades. As especificidades do produto energia elétrica e as especificidades do mercado elétrico. A energia elétrica é um produto especial. O mercado elétrico é um mercado especial. Qual é a variável-chave no jogo que nós estamos jogando? É o preço. Não se esqueça, as apostas, os derivativos, a mitigação dos riscos, esse jogo é feito em torno do quê? Do preço. A variável-chave do jogo é o preço. É em torno dele que se dá o jogo dos derivativos. Eu diria assim, o preço é a bola. É em torno da bola que vai se dar o jogo. Se a variável chave do jogo é o preço, qual é a questão chave? Qual é a questão fundamental? Qual é a questão essencial? É justamente como você define esse preço. Como você define esse preço? Como é que se dá a formação do preço nos mercados? Quais são as características estruturais desse mercado?
Qual é a natureza desse mercado? Porque isso vai ser fundamental no quê? Na formação do preço, na definição do preço. Portanto, da variável chave do jogo, que é o preço, malandro. Então, existe uma face financeira e existe uma face real. Existe uma face que envolve toda a construção e a utilização dos derivativos. Existe uma outra face, que é a operação real dos mercados. As características físicas dos produtos e dos processos. As características das instituições que regem as relações no interior daquele, de cada mercado. Então, a discussão sobre a utilização de derivativos na gestão dos riscos elétricos tem uma face financeira, mas tem uma face real. Tem o mercado de derivativos, tem os derivativos, mas tem o mercado elétrico e a energia elétrica. E aí, cara, é que a gente entra na questão que é realmente relevante nessa nossa discussão. Qual é a consideração chave nesse debate, nessa discussão? É que, meu amigo, a energia elétrica, ela não é uma mercadoria como outra qualquer. E o mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer. A energia elétrica não é uma commodity como outra qualquer. E o mercado elétrico não é um mercado de commodity. Qual é a constatação que se dá daí? Meu amigo, olha só, tanto a energia elétrica quanto o mercado elétrico não são iguais aos outros mercados. Não é igual o mercado de petróleo, o mercado de gás, o mercado de commodities. Não é. Então, essa especificidade do mercado elétrico, essa especificidade da energia elétrica, gera, sim, de fato, uma dificuldade, gera, de fato, um limite, uma restrição real para a construção e para a utilização de derivativos na mitigação dos riscos dessa atividade econômica. Essas dificuldades, esses limites, essas restrições são reais, porque estão associados à dimensão real do mercado elétrico, à dimensão real do produto energia elétrica. E aí a gente vai no cerne da questão. Qual é a necessidade chave? Qual é o desafio chave fundamental para a utilização de derivativos na gestão dos riscos elétricos? O desafio chave é transformar a energia elétrica e o mercado elétrico em uma mercadoria e um mercado igual aos outros. Esse é o desafio chave. Essa é a questão chave do nosso debate. Como é que você transforma a energia elétrica, o mercado elétrico, uma mercadoria como outra qualquer, em um mercado igual aos outros? Ou seja, o grande desafio aqui não é a construção dos derivativos, não é isso, não é discussão financeira. O grande desafio é a mercantilização da energia elétrica mediante, através da estruturação institucional de um mercado competitivo. Ou seja, a construção do mercado é competitivo. Como o pessoal gosta, é a comoditização do mercado elétrico, é transformar o mercado elétrico num mercado de commodities, como qualquer outro mercado de commodities.
Gente, essa é a questão chave. O problema aqui não está na construção dos derivativos, do mercado de derivativos, na construção, vamos fazer bolsa de mercadoria. Pá, pá, pá. Não é aí que está a questão. A questão está na construção dos mercados elétricos. O grande desafio para a utilização de mecanismos financeiros, de instrumentos financeiros, e aqui a gente está pegando os derivativos como exemplo. A grande dificuldade de fazer isso não está na construção desses derivativos, na matemática desses derivativos. Não está nisso, gente. Está na construção dos mercados elétricos. Nesse sentido, o que é interessante? Nesse sentido, o que é interessante aqui é o seguinte: o mercado financeiro, os bancos, as corretoras, têm muito menos a oferecer ao mercado elétrico do que eles dizem. Porque, de fato, para esses caras, e é importante que seja assim, diga-se de passagem, o mercado elétrico é um mercado como outro qualquer. A energia elétrica é uma commodity, uma mercadoria como outra qualquer. Então, se eu vendo um derivativo de eletricidade, eu posso vender para você um derivativo de energia elétrica. É isso que os caras veem. Mas qual é o problema aqui? Cara, o problema é que eu não sou macaco para gostar da banana que você quer me vender, independentemente da qualidade da sua banana. Cara, mercado elétrico, energia elétrica. Se você não entendeu, eu sou um outro bicho. Eu sou uma outra coisa. E raramente, o que eu acho mais fascinante em toda essa discussão é que raramente, quando está se discutindo sobre derivativos na energia elétrica, papapá, e sobe, desce, e descreve tudo, como é que é, e o cara do banco conta vantagem, ninguém coloca essa questão, que é a questão fundamental da discussão. Eu sou um outro bicho, cara. O mercado elétrico é uma outra coisa. A energia elétrica é uma outra coisa. E não é você do mercado elétrico que vai dar a resposta. Porque a resposta está em quem vai construir institucionalmente, porque as construções de mercado, né, a construção do mercado elétrico é uma construção institucional, são as instituições que constroem os mercados elétricos, são essas instituições que vão ter que dar a resposta. É que vão tentar construir um mercado elétrico que no final seja um mercado competitivo. E sendo um mercado competitivo, ele pode servir como base para um mercado de derivativos de energia elétrica. Olha o tamanho da encrenca. Olha o tamanho da encrenca. Qual é o tamanho dessa encrenca? Qual é o tamanho do desafio real de construir um mercado elétrico que possa servir de base para um mercado de derivativos? Vamos ver isso no próximo bloco, porque é aí que está o pulo do gato. É aí que está a encrenca. Vamos ver. Em 1996, você teve assim a primeira comercialização de derivativos de energia elétrica na Bolsa de Mercadoria de Nova York. Uma negociação de um contrato futuro, uma negociação em bolsa. Onde? Na Bolsa de Mercadoria de Nova York, na chamada NYMEX. Ali no boom da liberalização do mercado, da financiarização dos riscos, da reforma liberal, estava bombando. Aí você tem a primeira negociação de um derivativo de energia elétrica em bolsa nos Estados Unidos.
96. Em 98, você tem um pico dessas transações com esses derivativos. 98. Então, você lança o primeiro em 96. 98, você tem um pico. Em 2000, ali no início de 2000, está bombando. E no final de 2000, esse mercado ele entra em colapso. E entra em colapso em função do colapso da Enron, que nós já conversamos aqui em outros curtos circuitos, em função da crise da Califórnia. Isso tudo somado detonou o mercado de derivativos dos Estados Unidos. De tal forma que em 2002, a Bolsa de Mercadoria de Nova York, ela simplesmente suspendeu as negociações com os derivativos de eletricidade. E foi seguida pela Bolsa de Chicago e pela Bolsa de Minneapolis. Então, ali você tem uma suspensão da negociação de derivativos desse tipo de contrato financeiro em bolsa. Segue negociando, mas aí no âmbito do mercado de balcão, que são aqueles contratos bilaterais. Você, a outra parte, e ali uma intermediação financeira ali que gerencia esse troço. Mas em bolsa, ali você para. Então isso suscitou uma discussão muito forte justamente sobre a viabilidade do uso dos derivativos na gestão dos riscos elétricos, né? Então você vê que essa discussão que nós temos aqui, que nós estamos tendo aqui, sobre justamente a viabilidade, né, do uso desses derivativos na gestão dos riscos no setor elétrico, essa discussão ela tem no mínimo mais de 20 anos. Então a gente não está discutindo aqui nada novo. Na verdade, não tem nada novo nessa história. Essa história é uma história antiga. Qual foi o diagnóstico, né? Quais foram os diagnósticos iniciais feitos naquela época? O que diziam esses diagnósticos? Eu diria que esses diagnósticos iniciais, ali ao longo de 2003, 4, 5, 6, 7, 8, foi, né, ao longo desses anos, ali ao longo dos anos 2000, esses diagnósticos eles identificaram o seguinte: olha só, tem uma dificuldade básica. Há uma dificuldade básica para a evolução dos mercados de derivativos de energia elétrica. Que dificuldade é essa? Olha só, os problemas com derivativos de eletricidade, segundo esses relatórios, esses artigos que saíram, né, começaram a sair, eles indicavam o seguinte, que esses problemas, eles resultavam de problemas no mercado físico subjacente de eletricidade, ou seja, no mercado elétrico. E até que o mercado para commodity subjacente estivesse funcionando bem, né? Ou enquanto o mercado elétrico não funcionasse bem, ia ser muito difícil um mercado de derivativo robusto se desenvolvesse. Ou seja, ia ser muito difícil né? Construir um mercado derivativo enquanto se não construísse um mercado robusto de quê? De energia elétrica. Então, logo no início se identificou isso. O problema não estava no mercado de derivativos, né? E você procurou reduzir risco de crédito, risco de inadimplência, risco de default, enfim, tentar ali, através de mecanismos financeiros, tornar aquilo mais robusto. Mas não é aí que estava o problema estava no mercado elétrico. O problema estava no mercado elétrico. E essa foi uma discussão que eu acompanhei bem essa discussão. Eu acompanhei bem essa discussão. E teve uma época que eu estava muito interessado nessa discussão. Porque na época, eu coordenava um curso, um MBA,
que era uma parceria do Instituto de Economia da UFRJ com a COPIAD, que é a Escola de Pós-Graduação em Administração da UFRJ. E essa foi uma parceria que durou mais de 15 anos. Então, eu coordenei esse curso mais de 15 anos. E isso me dava acesso ao pessoal da COPIAD, principalmente o pessoal de finanças, que era um pessoal muito bom. Então, deu para ter discussões muito boas, deu para aprender muita coisa. Foi bem legal essa experiência e eu estava muito interessado nessa questão. Muito interessado. O que acontece é que esse meu interesse ele foi caindo justamente na medida em que foi identificando que o grande problema não estava nos derivativos, o grande problema estava no mercado elétrico. Então, a questão não era uma questão financeira, cara. Não era uma questão financeira, uma questão de economia da energia. Era uma questão de como é que você constrói mercados elétricos. É aí que estava o problema. Então, na verdade, eu fui perdendo um pouco o interesse sobre isso. Embora fiz, trabalhei, acho que orientei tese, enfim, junto com o pessoal da Copiagem, uma experiência muito legal, porque era um pessoal muito bom. Mas só que o problema não estava ali. O problema estava no mercado elétrico. Então, eu me senti assim, como se você chegasse assim, pô, Bicário, olha só, eu tenho aqui um guia dos restaurantes de Paris, com os melhores restaurantes, legais pra caramba, patatá, patatá, e eu começava a discutir começava, e estava muito interessado em discutir os restaurantes de Paris, cara, né? Eu estava lá muito envolvido nisso. De repente, eu vi que o problema não era esse, o problema é, bom, mas como é que eu chego em Paris, né? É esse que era o meu problema, né? Como é que eu chego em Paris? Então, confesso que isso acabou me desanimando muito, fazendo com que eu acabasse perdendo o interesse por essa discussão e fosse só preocupar com outros temas que são mais relevantes. E é disso que se trata, né? Por isso, vocês me desculpem, né? A minha explicação, às vezes, sobre derivativos, né? Que seja uma explicação que até vocês podiam dizer, pô, cara, isso aí tá muito pedestre, né? Um cara que gosta de derivativo fala, pô, cara, sem sacanagem, isso aqui tá muito arrasta-quera, né? Falei, cara, mas o problema é esse, cara. O problema é que eu não estou interessado nos restaurantes de Paris porque eu não consigo chegar a Paris. Eu não consigo ter um mercado. É esse que é o problema. E, na verdade, é esse o problema. Esse é o centro da discussão, e é isso que eu estou reforçando para vocês. O que significa um mercado elétrico que funcione bem? O mercado elétrico que funcione bem e possa ancorar um mercado de derivativos, né? Possa servir de base para o mercado de derivativos de energia elétrica. O que é isso? Cara, essa discussão, ela é uma discussão grande. Ela não é uma discussão fácil. Ela é uma discussão complexa, ela é inconclusiva. E por quê? Cara, em função da extrema complexidade do próprio mercado elétrico. O mercado elétrico é extremamente complexo. Então, é muito importante a gente não se perder nessa discussão e manter o foco naquilo que é essencial da nossa discussão. Porque aqui a gente pode ter essa discussão aqui de como é que se faz esse mercado que funciona bem. A gente pode passar aqui um tempo, mas não é essa. Vamos manter o foco. O que é relevante? Cara, o que é relevante é o preço. Tá? Porque é em torno do preço que se dá o jogo. Então, o preço é o relevante. Tá. Portanto, o que é importante? A formação do preço. Tá legal. Então, como é que esse mercado elétrico gera o preço? Justamente o preço que caracteriza a variável-chave no jogo dos derivativos. É aquela coisa que eu falei, o preço é a bola. E em torno dela é que vai dar o jogo dos derivativos. Então, um mercado que funciona bem, olha só, é aquele que é capaz de gerar um preço que permite que, a partir desse preço, você tenha um uso dos recursos existentes que representa a melhor solução, tanto em termos de eficiência produtiva quanto alocativa. Ou seja, um mercado um preço, que gera um preço, que não gera uma distorção produtiva ou uma distorção alocativa.
Ou seja, um preço que acaba viabilizando o quê? As melhores decisões em termos de produção e as melhores decisões em termos de investimento e de expansão. Onde você tem a melhor operação do mercado e a melhor expansão do mercado. Então, um preço que não gera distorções, nem produtivas, nem alocativas. Para que, para que isso aconteça, tem uma questão que é fundamental. A gente pode discutir isso, gente, de várias maneiras. Falando, a energia elétrica não é estocável, a questão do sistema elétrico, a questão da interação entre as partes, a questão de que os preços não sinalizam bem e os consumidores não reajam bem. Cara, tem um mundo de discussão. Um mundo. Mas eu não quero me perder nesse mundo. Eu não quero me perder. O que é fundamental para esse mercado funcionar bem? É fundamental que esse mercado tenha uma coisa chamada liquidez. Vamos no centro da discussão. Vamos lá no que efetivamente interessa. O que é fundamental para que a gente diga, esse mercado funciona bem, esse mercado pode alavancar o mercado de derivativos. Esse mercado tem que ter liquidez. Isso significa o quê? Isso significa que nesse mercado eu posso obter a energia que eu quero, a quantidade que eu quero, quando eu quero e onde eu quero. Isso significa que o quê? Significa que não há restrições para gerar a energia que eu preciso quando eu preciso e para mover essa energia no espaço geográfico correspondente a esse mercado. Ou essa, a energia ela pode fluir por esse mercado sem restrições. Então é aquela velha história, o preço está alto para caramba. Se o preço está alto para caramba, vai atrair gente para ofertar essa mercadoria que o preço está muito alto. Então, esse pessoal vai entrar nesse mercado, vai ofertar essa energia, vai ofertar esse produto, a oferta vai aumentar e o que, que vai acontecer com o preço? Ele vai cair. Mas para que o mercado de preço pode funcionar dessa maneira, você não pode ter restrições para a energia fluir ao longo desse mercado. Em suma, em um mercado elétrico líquido, não existem restrições significativas nem de geração, nem de transmissão. Eu não posso ter restrições. Então a energia vai ficar alta, 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 e não vai ter esse movimento para trazer energia de fora para fazer com que esse cara baba. Esse tipo de joguinho não vai acontecer. Não ter restrição significativa de geração de transmissão, em termos do setor elétrico, meu amigo, sabe o que que significa? Significa capacidade instalada. E mais do que isso, capacidade instalada ociosa. Capacidade instalada ociosa. Para você ter liquidez no setor elétrico, meu querido amigo, você tem que ter capacidade instalada sobrando. Se você considera que esse setor é um setor intensivo em capital, liquidez aqui, meu amigo, é sinônimo de ociosidade de parte significativa desse capital. Se você quiser mais liquidez, você precisa de mais ociosidade, mais capacidade instalada ociosa. Olha que interessante. No modelo tradicional, a ociosidade de parte da capacidade era justificada a partir da segurança do abastecimento, margem de reserva, margem de segurança, tudo capacidade ociosa. Mas era para quê? Era para garantir a segurança do abastecimento.
No modelo competitivo, essa ociosidade, ela é justificada a partir da necessidade o que da competição. Só tem competição, só tem concorrência, só tem liquidez, se tiver o quê? Se tiver capacidade ociosa. Não é uma questão simples isso, cara. É uma questão que desde o início se colocou como uma questão complicada. Porque se antes a ociosidade garantia um abastecimento em melhores condições, que era um abastecimento mais seguro, agora a ociosidade só garante o quê? A competição. E é essa competição que, em tese, vai a garantir o abastecimento nas melhores condições. Então, eu ter capacidade ociosa só significa ter capacidade ociosa. Ah, isso vai poder competir e a competição nos levará ao paraíso. O problema, gente, é que a prática demonstrou o quê? Que as restrições elas eram profundamente favoráveis às empresas elétricas, na medida em que essas restrições de geração, de transmissão, ao final elas se traduziam em quê? Elas se traduziam em aumentos de preço. Você tinha um aumento de preço, eu não podia mandar energia para essa área aqui que estava com aumento de preço, esse preço continuava alto. E se eu reduzisse a minha capacidade, então ninguém pode entrar no jogo. E se eu reduzir a minha capacidade de oferta, o que que acontece? O preço sobe. Ou seja, as restrições, elas se traduziam em aumentos de preço, portanto, em aumento de receita e aumento de rentabilidade, cara. As restrições eram um bom negócio. As restrições eram um bom negócio. Daí toda a discussão de criação de mecanismos que fosse além dos mercados puros de energia, incorporando a expansão compulsória de capacidade, toda uma discussão que desembocou no quê? Desembocou na criação dos famosos mercados de capacidade. A discussão de mercado de capacidade, nesse contextão que a gente está discutindo, vem daí. Porque mercado de capacidade passa a ser sinônimo de liquidez passa a ser sinônimo de mercado competitivo, de um mercado que eu posso alavancar o mercado de derivativos. Porque o preço aqui tem jogo, o preço não distorce. Então, se você parar para pensar, você vai falar assim: olha, o grande desafio da utilização de mecanismos financeiros, ele é esse aqui derivativo. O grande desafio da utilização de mecanismos financeiros é a construção de mercados competitivos de energia elétrica. Ah, é? É. O desafio aqui não é a construção do mercado de derivativos, é a construção do mercado competitivo de energia elétrica. O grande desafio da construção de mercados competitivos de energia elétrica é justamente a criação de mecanismos de injeção de liquidez nesses mercados. Construir mercado competitivo, construir mercado robusto, construir mercado que, na verdade, o preço sinaliza, dá os sinais econômicos corretos, fazer isso é o quê? É injetar liquidez nesses mercados. E qual é o grande desafio da criação de mecanismo da injeção de liquidez? É a criação de mecanismos que garantam a expansão da capacidade instalada necessária à segurança do sistema e à competição do mercado. Eita! É isso, parceiro. É criação de capacidade instalada. É garantir a expansão da capacidade instalada. Uma expansão que é suficiente para bancar a segurança do sistema e para bancar o quê? A competição do mercado, o exercício da autonomia dos agentes. Sem ficar ali todo mundo apertadinho, esbarrando no outro, não tem jogo, cara. Entrou no ônibus pela porta da frente, vai sair na porta de trás.
O ônibus está cheião, não tem capacidade ociosa, todo mundo apertadinho, né? Tu vai esbarrando em todo mundo até chegar lá na porta. As interações, ó, tem de tudo aqui. Restrições pesadas ao seu movimento ao longo do ônibus. Agora, pensa um ônibus grandão, com capacidade ociosa, né, com maior corredor, sem ninguém no corredor em pé. Aí é fácil, você entra pela porta da frente, sai pela porta de trás, tranquilo. Então, essa é a questão formulada nos, né, nos termos dos desafios colocados pela liberalização dos mercados e pela financiarização da gestão dos seus riscos, dos riscos elétricos. Essa é uma formulação anos 1990, anos 2000. Se a gente for formular o problema da gestão financeira dos riscos elétricos através, né, dos riscos do setor elétrico através de mecanismo financeiro, a formulação é essa: injeção de liquidez, construção de capacidade instalada. Essa era a questão colocada lá a partir do primeiro impacto da capotada, da construção dos mercados e da construção dos mercados derivativos lá no início de 2000 e ao longo dos anos 2000. Os problemas foram, né, eram formulados dessa maneira: mercado derivativo, mercado competitivo, gestão de liquidez, capacidade instalada. O joguinho era isso. Como é que resolve essa porra? Porém, cara, aconteceu uma coisa chave, importantíssima, uma ruptura gigantesca. É que surgiu outra demanda gigantesca de liquidez que veio justamente se somar a essa demanda de liquidez para ter a competição, que foi a demanda de liquidez gerada a partir da introdução das energias renováveis. Aí, sem dúvida, meu querido amigo, a demanda por liquidez ela simplesmente explodiu. E a partir daí, o problema atingiu dimensões gigantescas, né? Gigantescas. De tal forma, gente, que numa boa, tentar formular o problema da gestão financeira dos riscos do setor elétrico, simplesmente ampliando os termos daquela formulação feita lá nos anos 90, de forma a incorporar a introdução das renováveis, meu amigo, não tem nenhuma chance de sucesso. Você tentar uma estratégia financeira que não foi capaz de responder aos desafios da transição para o mercado lá dos anos 90, tentar essa estratégia financeira para responder aos desafios atuais impostos pela transição energética, que são desafios muito maiores do que aqueles lá da transição para o mercado, me desculpe, é uma coisa que não tem sentido. É você contratar um desastre, contratar um fracasso. Beira sandice. Não deu conta de injetar aquela liquidez necessária para a competição, para a formação de preços. Agora, tu acha que vai dar conta de injetar uma liquidez necessária para a transição energética, para a introdução dos renováveis, cara? Caramba, cara! Onde é que tu tá com a cabeça? Essas são as dificuldades, as restrições, os limites à utilização de instrumentos, de mecanismo financeiro no setor elétrico. Mas isso, cara, você só vai ouvir aqui no curto-circuito. Mas só no curto-circuito. Você não vai ouvir isso em outro lugar. Mas o que isso tudo tem a ver conosco, cara?
No Brasil de hoje, infelizmente, cara, tudo. Infelizmente. Vamos dar uma olhada de como é que isso bate na gente. E bate mal, cara. Não bate bem. Vamos lá dar uma olhada. O que isso tudo acaba sendo importante na discussão que a gente tem hoje sobre o setor elétrico brasileiro? Vamos lá dar uma olhada. A agenda do setor elétrico brasileiro, sinceramente, gente, não é a agenda da transição energética. A agenda real do setor elétrico brasileiro é a agenda da transição para o mercado. É a agenda de 30 anos atrás. É a privatização, é a liberalização do mercado, é a financiarização dos riscos elétricos. Essa é a agenda, principalmente depois de 2016. Essa é a agenda do setor. Então, dá, sinceramente, a completa inconsistência dessa agenda. Os problemas reais do setor, a agenda do setor elétrico brasileiro, de fato, é a agenda do desmanche do setor elétrico brasileiro, da desestruturação do setor elétrico brasileiro. Porque é uma agenda que não cola com a realidade, que não tem nada a ver com a realidade dos problemas do setor. Tem a ver com a realidade dos interesses presentes no setor e principalmente os interesses hegemônicos. Os interesses que procuram comandar o setor elétrico brasileiro. Então, começar pela inconsistência mais básica, o fato de nós termos um setor elétrico baseado em hidroeletricidade, isso faz com que a discussão sobre gestão de risco vá para um outro mundo muito distante da formulação que nós discutimos até agora. Desde a própria gestão do risco em si, quanto à construção de mercados competitivos líquidos, mercados hidráulicos. Não é simples, não é fácil, principalmente diante do esgotamento da capacidade de regularização dos reservatórios. Então você acaba tendo o quê? Se você implementa uma agenda tão descolada da realidade, o que você tem? Você tem o desmanche, você tem a desestruturação do setor, simplesmente para satisfazer determinados interesses muito objetivos. Que interesses? Os interesses dos bancos e os interesses das comercializadoras. É quem comanda a agenda do desmanche. Gente, foi o capital financeiro que levou a Eletrobras. É o capital financeiro que procura comandar a liberalização do mercado. É o capital financeiro que pretende financiarizar o produto energia elétrica. É o capital financeiro que comanda o desmanche do setor elétrico brasileiro, sim, hoje. Agora, olha só, é um desmanche que gera um volume gigantesco de riqueza a ser apropriada por esse capital financeiro, através do controle das empresas elétricas, através das arbitragens na comercialização dessa fonte de energia e em todo tipo de securitização do produto energia elétrica. É uma riqueza significativa, cara. É um espaço de valorização do capital que sai de baixo. Agora, é uma riqueza que atinge um valor inimaginável se você somar controle,
comercialização e securitização em um só agente econômico. Se você articular num pequeno conjunto de agentes econômicos o controle, a comercialização e a securitização, cara, é a festa na floresta. É muita, muita, muita grana. E é por isso que os caras estão forçando a mão em cima da liberalização do mercado, em cima da construção, né, da financiarização do produto, da securitização. Seus produtos acabaram. Você compra energia de uma grande empresa, essa energia já vem com esse contrato, já vem com um contrato, né, de securitização embutido ali, vem tudo junto, cara. É um combo. Se bobear, dá direito a um mês de grátis, né, na Globoplay, sei lá, uma porra dessa. É isso. É claro que é evidente, gente, que esse descolamento, esse acirramento dos interesses predatórios, isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem. E eu acho com toda sinceridade que a elite financeira brasileira ela vai finalmente conseguir a sua grande crise do subprime. A diferença é que não vai, essa crise, ela não vai se dar em torno, né, tendo no centro o mercado de hipotecas, como foi a crise lá do subprime, né, de 2008. Ela vai ter no centro o mercado elétrico. Então a gente está diante de coisas que são muito graves. A gente está diante de ameaças, de perigos que são muito, muito, eu acho particularmente assustadores, quando a gente pensa no tamanho desse setor elétrico que a gente tem. Então isso é muito, mas muito preocupante. E eu acho que tem muita gente fazendo coisas que não tem ideia daquilo que está fazendo. E não tem ideia das consequências daquilo que está propondo. Está um pouco uma festa na floresta. Eu acho que está todo mundo que nem o macaco, né? Não quer saber se o galho aguenta, só quer balançar. Então, isso é uma coisa complicada. E era isso que eu queria conversar com vocês. Vocês me desculpem, né, qualquer coisa. O tema, ele é complexo, ele é um tema difícil. A gente tentou aqui não se perder nesse tema, não se perder nessas coisas. Me desculpem mesmo. E principalmente os meus amigos lá né, do setor de finanças, financeiro, né? Pô, cara, essa coisa de derivativo, né? Mas, cara, mas é isso. A tua agenda sobre restaurante de Paris é muito legal, né, cara? Mas, cara, eu não estou, no fundo, muito interessado. Por quê? Porque eu não, a minha questão primeira é chegar em Paris. E eu não consigo hoje chegar em Paris. Esse que é o problema. E não adianta vir com aquela cascata, né? De, pô, cara, então você está achando que isso é muito surreal. Sim, eu estou achando que é muito surreal. Me desculpe, mas essa discussão, em função da realidade, ela é uma discussão muito, muito surreal. Aí você pode até dizer, cara, é surreal porque você não manja dessa questão. Não, eu manjo. Me desculpe, mas eu manjo. O que me preocupa é que você não manja. Você não sabe de fato o que você está propondo. Você não sabe de fato onde você está se metendo. Eu acho que esse que é o problema. E esse que é um problema que eu cada vez fico mais preocupado. Os movimentos são feitos sem ter consciência da consequência desses. Eu manjo, cara. Quem não manja é você. Preste atenção. Isso pode gerar uma crise financeira gigantesca a partir das brincadeiras em torno do setor elétrico. Abre o seu olho. Enfim, gente, é isso. Um beijão em todas vocês, em todos vocês.
Muito obrigado por acompanhar essa discussão, que é uma discussão difícil, mas eu acho que é uma discussão necessária. E a gente se encontra aqui, num próximo curto-circuito, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue e, gente, se cuidem.